Rebatimento de um plano oblíquo pelo método do triângulo do rebatimento. Para que um ponto pertença a um plano oblíquo, tens de desenhar uma reta horizontal ou frontal que pertença ao plano. Desenha H2 com a cota do ponto A. Determina o traço frontal da reta. Quando H2 e o traço frontal do plano se intersetarem, encontra F2. F1 tem 0 de afastamento. H1 é paralela ao traço horizontal do plano. Na reta H, procura o ponto pedido. Se pretenderes desenhar um ponto com 0 de cota ou de afastamento, não precisas de reta auxiliar do plano. Como o ponto C tem 0 de cota, procura o afastamento no traço horizontal do plano. Como te vai ser pedido que desenhes um polígono regular, tens de rebater o plano oblíquo porque não é paralelo a nenhum dos planos de projeção. Escolhe um dos traços para a charneira. Rebate os vértices do polígono pedido. Por A1, desenha uma perpendicular à charneira. Por A1, desenha uma paralela à charneira e, na paralela, marca a cota do ponto A. Desenha a hipotenusa. Compasso com centro na charneira e com a abertura da hipotenusa, desenha um arco até chegar à perpendicular e obtém A rebatido. Como o ponto C se encontra na charneira do rebatimento, onde está C1 já está C rebatido. Com A rebatido e C rebatido, desenha o polígono pedido. Determina os restantes vértices rebatidos. Para os contrarrebateres, por B rebatido, desenha uma perpendicular à charneira. Quando a perpendicular se cruzar com a charneira, desenha duas coisas: um arco e uma hipotenusa paralela às hipotenusas do plano. Nota que já desenhaste a hipotenusa do ponto A. Quando a hipotenusa e o arco se cruzarem, desenha uma paralela à charneira até chegar à perpendicular e obtens B1. Por B1, desenha a linha de chamada do ponto B e a distância de B1 à hipotenusa é a cota do ponto B. Repete os procedimentos para o ponto D e determina as suas projeções. Desenha a projeção frontal e a projeção horizontal do polígono pedido. Se pretenderes desenhar um sólido, prisma ou pirâmide, terás de desenhar as arestas laterais ou o eixo do sólido, respectivamente. Para desenhar um prisma, pelas cotas dos vértices da base, desenha 4 retas perpendiculares ao traço frontal do plano. E, pelos afastamentos, desenha 4 retas perpendiculares ao traço horizontal do plano. O passo seguinte consiste na determinação da altura do prisma. Se te falarem em cota, afastamento, abscissa ou um vértice pertencer ao plano frontal ou ao plano horizontal de projeção, só tens de ir às arestas e encontrar imediatamente esse ponto. Se te falarem em altura, por essa aresta desenha um plano projetante auxiliar. Como a reta é oblíqua, desenha um plano vertical a passar em D1 ou de topo a passar em D2. Rebate o ponto D, que é o vértice da base dessa aresta. Para isso, por D2 desenha uma perpendicular à charneira, que é o traço frontal do plano de topo. E aí marca o afastamento do ponto D e obtém D rebatido. Como pretendes ter a reta D rebatida, o ponto D é insuficiente para perceber qual a direção dessa reta rebatida. Por isso, encontra um segundo ponto qualquer da reta e rebate-o
tal como fizeste com o ponto D. Por esse ponto e por D rebatido, desenha a reta D rebatida. Nessa reta, marca a altura do sólido em verdadeira grandeza e determina D' rebatido. Para contra-rebater D', utiliza o processo inverso do rebatimento. Por D' rebatido, desenha uma reta perpendicular à charneira do rebatimento e encontra D'2. Se D'2 está em D2, D'1 está em D1. A distância D2, D'2 é a altura do prisma na projeção frontal. Essa medida tem de ser repetida para os restantes vértices do prisma. E desenha a projeção frontal da base superior do prisma. A distância D1, D'1 é a altura do prisma na projeção horizontal. Essa medida tem de ser repetida para os restantes vértices do prisma. E desenha a projeção horizontal da base superior do prisma. Desenha o contorno aparente frontal do sólido e as visibilidades. Como a base superior é a que tem maior afastamento, é a base visível. Desenha o contorno aparente horizontal do sólido e as visibilidades. Como a base superior do sólido é a que tem maior cota, é a base visível. Identifica a traço interrompido as arestas invisíveis do sólido em ambas as projeções.